Muito bom, São Jorge. Estou querendo contar a história de São Jorge. Existem várias fontes, várias informações sobre essa figura até mítica que foi São Jorge da Capadócia. Mas eu vou escolher essa história que eu acho muito bonita porque ela tem um caráter mágico e especial. Algumas coisas são comuns a todas as histórias. Por exemplo, Jorge nasceu na Capadócia em 275. Na Capadócia, que hoje é uma terra da Turquia, uma região da Turquia. Muito bom. E disse de Jorge que ele era filho do rei da Capadócia. E como tal, teve uma educação privilegiada, tanto a educação da cultura formal, quanto uma educação moral, quanto uma educação bélica, que era muito importante naquela época, quanto uma educação espiritual. Diz que ele foi educado por um mago e que desde criança educou ele nas artes mágicas, filosóficas e a educação formal. E logo se espalhou naquela região que o príncipe era muito bom em espada, em lança, em cavalo, e era isso que interessava naquela época, e por isso que ele ficou famoso. Não porque ele era um mago, até porque um magista, um mago era o mestre dele, até porque isso não era uma coisa divulgada nos blogs de fofoca da época, porque era meio secreto. Mas chegou nos ouvidos de Diocleciano, que era o imperador romano, foi o imperador mais combatente ao cristianismo, mais sangrento, mais sanguinário que teve. E ele, imperador, mandou lá um WhatsApp para o rei da Capadócia e disse assim: escuta, mano velho, eu ouvi falar que teu filho é assim, bom de espada, um guerreiro, e eu estou precisando dele aqui, gostaria que ele fosse da minha guarda pessoal aqui, e eu tenho aqui uma missão para ele aqui, que era para ajudar ele a combater os cristãos. O pai mandou o filho para dar um tempo lá com Diocleciano. Ele chegou e lá com toda a sua arte, as suas virtudes, e logo começou a chefiar uma legião lá para trabalhar romana para poder caçar cristão. E ele começou a perceber que de repente aquele povo era muito diferente. Eles tinham uma resistência assim, à tortura, à dor, e eles se entregavam à morte sorrindo porque eles acreditavam num Deus que fazia aquilo com eles. E ele começou a querer entender quem era esse tal de Cristo e começou a ser tocado pelo Cristo. E já começou a mudar de time e já começou a virar cristão. E nessa aproximação com os cristãos, ainda secreto, querendo entender que força que tinha aquele povo, ele conheceu uma mulher e se apaixonou por ela. Então, se ele já estava tocado pelo Cristo e pelos cristãos, se apaixonou por uma, e ela adoeceu muito rapidamente, e no leito de morte ele prometeu a ela que jamais combateria os cristãos e passaria agora a servir, a oferecer a sua arte, a sua força para defender os cristãos. Mas ele era chapa, ele era o bro do delegado Mor lá, que era o imperador, o Diocleciano. E aí ele começou a tentar convencer o Diocleciano, o imperador, de que parasse de perseguir os cristãos. E porque eles eram pessoas boas e tinham um Deus que valia a pena ser conhecido. Claro que o imperador não gostou dessa conversa e começou a querer prender Jorge. Só que Jorge tinha o dom da ubiquidade. O que é o dom da ubiquidade? É estar em dois lugares ao mesmo tempo. Além da ubiquidade, ele tinha o dom da invisibilidade. Aliás, na sua oração, que eu vou colocar aqui depois, ela fala isso, que os meus inimigos têm olhos e não me vejam. Olha que coisa interessante, né? E aí ele aparecia, desaparecia, quando ia aprender
ele sumia, e Diocleciano foi ficando cada vez mais preocupado com ele, mais raiva, e peitar o imperador, é brincadeira, vai para qualquer um, né? E ele queria, porque queria, até que um dia ele conseguiu aprisionar Jorge, ou ele se deixou, sei lá, na missão dele, né? Ele, como Cristo, que se deixou, né, ser preso e crucificado, ele foi preso e foi torturado, todos os tipos de tortura, mas disse, né, na lenda, de que ele foi jogado num caldeirão de chumbo derretido e saiu ileso da parada. Aí, isso foi no ano 303, ele em Nicomédia, ele foi, porque aconteceu essa tortura, e vamos resolver esse negócio, que esse cara não morre mesmo, resolveram separar a cabeça do corpício dele e degolaram ele no dia 23 de abril de 3003, na Nicomédia. Nicomédia não teve nada essa história. E aí, ele então, por isso é comemorado o dia de Jorge da Capadócia, São Jorge, no dia 23 de abril. E muitas coisas são associadas a ele. Uma delas é, por exemplo, a história do dragão. Disse da lenda que lá em Nicomédia, então, existia um dragão que começou a devorar as plantações, e para aplacar a fúria do dragão, então mandavam umas virgens. Toda hora tinha uma virgem para o dragão comer. Acredite eu pela boca. E assim foi aplacando a raiva dele, até que chegou a donzela, filha do rei. E aí chamaram Jorge de Capadócia para salvar a donzela, filha do rei. E ele foi com seu cavalo branco, óbvio, que se chamava Branquelo. Ai, naquela época podia. Se hoje Jorge chamasse o seu cavalo de Branquelo, ele ia ser acusado de racismo reverso. Mas ele assim o fez com o seu cavalo branco e foi lá e matou o dragão, salvando a filha do rei. É claro que isso é uma alegoria, isso é uma coisa simbólica. Já dá para perceber que é alegoria, não tanto pelo dragão, mas pela quantidade de virgens disponíveis. Já dá para ver que o negócio era mentira. Já virgem. Bom, então ele ficou conhecido como essa lenda do dragão, que nada mais é a opressão contra os cristãos, e assim a sua espada, as suas armas e o seu cavalo branquelo era a fé cristã. E aí, mas e aí? E a história da lua? Como é que esse cara foi parar na lua? Diz a lenda que os alquimistas que conheciam também esse personagem colocavam que ele precisava de um equilíbrio nessa imagem, porque ele era um guerreiro extremamente yang, masculino, e para equilibrar masculino e feminino, colocaram a imagem dele na lua, colocando yang e yin, masculino e feminino, equilibrado. Olha que coisa interessante. E o Corinthians? Como é que apareceu isso? Em 1926, o Corinthians comprou um terreno ali na beira da Marginal, onde era conhecido ali Parque São Jorge, e construiu ali a sede do Corinthians, o Parque São Jorge, que passou então a ser o padroeiro do time do Corinthians, um time de guerreiro. Mas não é só do Corinthians, ele é do Rio de Janeiro, ele é da Inglaterra. Aliás, não é da Inglaterra. Na bandeira da Inglaterra tem aquela cruz vermelha, e por isso estou com esta cor, em homenagem a Jorge, que está na bandeira da Inglaterra, e ele é o padroeiro de Londres, Portugal, então várias. E aí, muitas vezes, São Jorge tem que ir para a Inglaterra, tem que ir para Portugal, às vezes vai para o Rio de Janeiro, e nessas o Coringão perde. Acho que é isso. Mas, assim, de tanta coisa boa, interessante que tem,
eu acho que o creme de la creme é a oração de São Jorge. Vou aqui fazer uma homenagem a Yaya Maria de Fátima Justino, uma mulher, uma comadre muito querida, que foi babá da minha filha, foi minha babá depois que eu me separei do primeiro casamento, e hoje voltou para casa da minha primeira esposa e continua a babá da minha filha de longe. E a Yaya conta uma história do avô dela, seu Justino. O seu Justino era um caçador que vivia no interior de Minas Gerais. E diz que o cara era bom de caça. E que ele, conta Maria, que um dia ele vinha voltando, né, com 2, 3 coelhos pendurados, uma perdiz, ou sei lá eu, uma ave que ele tinha caçado, e a polícia florestal estava querendo caçar o caçador, porque já não era permitido ali e tinha muita queixa dele. Diz que ele estava chegando em casa cheio de, como eu disse, as caças penduradas com uma espingarda, quando a polícia chegou. E aí perguntaram para ele: o senhor conhece o seu Justino, um cara que mora por aqui, que é caçador? Ele olhou para o cara e falou: não tem ninguém com esse nome aqui. E os policiais foram embora. História que a Yaya me contou. E aí diz que a família perguntou: mas escuta, como é que você, o que você fez? Ele disse: quando eu quero, eu fico invisível. E é porque eu tenho uma oração. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu falei: Yaya, que oração é essa? Ela falou: eu tenho essa oração guardada e eu acho que eu vou te dar de presente. E me deu a oração. E que oração que era? A oração de São Jorge. Que legal! Ela diz assim: salve Jorge, que os meus inimigos tenham pés e não me alcancem, que os meus inimigos tenham mãos e não me toquem, que os meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E aqui um plus, atualizando: que os meus haters tenham internet, mas não me cancelem. Porque eu estou vestido com as roupas e com as armas de Jorge, e que nem em pensamento eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançará. Espadas e facas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Porque eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Ogum Ogunhê Babá, Patacori Babá, Eminegi Babá. Salve Jorge! Linda história, né?